pergunta. Excelente pergunta. Vamos lá. Todo movimento pecaminoso é um movimento de desordem. Todo movimento pecaminoso, que naturalmente é um movimento de desordem, ele só pode ser feito por seres que possuem dignidade de pessoa. Seres que possuem dignidade de pessoa são seres dotados de razão e vontade e também capacitados para receber a fé. Somente seres assim podem pecar, podem causar desordem. Um cachorro, por exemplo, ele não pode pecar por dois motivos. Ele não é dotado de uma razão natural nem da vontade, portanto, ele não tem consciência da verdade e do bem, e ele também não é capacitado para receber a fé. Então, ele não pode pecar, ele não pode errar. Então, se o pecado é uma desordem proveniente das ações de um ser com dignidade de pessoa, como, por exemplo, o ser humano, então, quando o ser humano peca, ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele obscurece a própria razão e a própria vontade, ou compreendendo a razão e não seguir, ou compreendendo a verdade e não seguindo a verdade, ou obscurecendo a razão de tal modo que ele não enxergue a verdade. Se uma pessoa ela tem a capacidade de enxergar a verdade, a oportunidade para enxergar a verdade, e mesmo assim nega essas oportunidades, ela em algum momento usou da malícia para negar aquilo que deveria alimentá-la. Ela está em pecado. Percebe? Se ela também é um ser dotado da possibilidade de receber a fé e ela nega todos os caminhos possíveis para receber essa fé, ou ela recebe a fé e não prepara o terreno para que a fé germine nela, ela também está agindo com malícia. Ou seja, nos dois exemplos, tanto em relação à razão natural e à vontade e à fé, a pessoa que age com malícia é a pessoa que viu a verdade e negou a verdade. A pessoa que joga pedra em Cristo, cospe em Cristo, xinga Cristo, crucifica Cristo, o que ela fez? Ela viu a verdade e negou a verdade. Necessariamente. Necessariamente. Por quê? Presta atenção. Quando a gente nega a verdade, e todo mundo aqui já negou a verdade, quando a gente nega a verdade, a gente sempre nega a verdade em busca de um bem menor. A verdade é um bem maior. A gente nega ela em busca de um bem menor. E por que a gente prefere um bem menor em relação ao bem maior? A gente prefere um bem menor em relação ao bem maior porque nós estamos afundados na lama ao ponto de agir com tudo aquilo que é falso dentro de nós. Ou seja, eu estou tão sujo, tão vestido de máscaras, que as minhas escolhas estão baseadas nessas máscaras, naquilo que é mais baixo em mim. Então, eu chafurdo na lama. Exemplo, os meus desejos mais baixos, as minhas paixões, a minha busca pelo prazer, a minha busca por reconhecimento social, a minha busca por ficar bem perante a sociedade. Tudo isso são cercados e prisões que eu aceitei ficar lá dentro. E ao invés de me abrir para Deus, eu me fechei para Deus. Então, quando as pessoas cospem, crucificam, apedrejam Cristo, todas essas pessoas viram pelo menos uma beirada da verdade e não aderiram à verdade, negaram a verdade, em nome de bens menores. E, na medida em que eu vou buscando bens menores e jogando fora o bem maior, a verdade em si mesma, a fonte da verdade que está ali na minha frente, que eu testemunhei, eu vou me afundando no auto-engano.
E na medida que eu vou me afundando no auto-engano, mais a minha inteligência e minha vontade vão se fechando. Mais a fé em mim vai diminuindo. Mais vou fechando em mim mesmo. E fechar-me em mim mesmo é necessariamente negar a verdade. Ó. Por isso que negar a verdade necessita, por uma justiça divina, negar a verdade necessita de um castigo. Porque na medida que eu nego a verdade e me afasto da verdade, eu estou me afastando do bem. E ao me afastar do bem, eu mesmo estou procurando um castigo para mim. Eu mesmo estou procurando uma maneira de me fechar e de me proteger do bem, me proteger daquilo que é verdadeiro, me fechando no próprio mal. E se o próprio mal é desordem e sofrimento, Deus, na sua infinita sabedoria, justiça e misericórdia, ele tem de propor um castigo eterno para esse tipo de pessoa. Percebe? Porque se não tem um castigo eterno, não é Deus que está no controle de tudo. Agora você veja que coisa interessante.